Olá, boa noite. Mais uma terça-feira. Estamos aqui dentro dessa nossa proposta de estudo das terças-feiras, né? Então, hoje nós vamos ter aqui o estudo sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, convide, divulgue para que a gente possa fazer essa noite assim muito produtiva, no sentido de levar a mais pessoas. Boa noite, Denise, seja muito bem-vinda. Né? Hoje o Vitor Hugo, ele vai estar aqui junto com a gente, falando, a gente conhecer um pouquinho, né, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Isso dentro da nossa proposta deste ano de 2023. Fazermos assim algo no sentido de esclarecer, né, a respeito das obras da Bíblia, a respeito das biografias. É um trabalho assim diversificado. Nós vamos aguardar ele chegar. Enquanto isso, vai divulgando aí para que venha mais pessoas para essa noite de estudos da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Deixa eu ver aqui, deixa eu mandar o convite, ver se ele já chegou. Ele não chegou ainda. Vamos lá. Isso. Aí, ó, o Vitor já chegou. Então, vamos lá. Já enviei o convite para ele, para a gente começar, né, os nossos trabalhos desta noite. Isso. Agora o Vitor vai aceitar. Ah, isso mesmo. Vai aceitar o nosso convite. Isso. Vamos aguardando. Ué, o Vitor não pôde participar. Será por quê? Vamos ver o que está acontecendo. Boa noite, Dudu Vilera. Ah, chegou. Veio a mensagem assim para mim que você não poderia participar. Acho que demorou um pouquinho para carregar. Mas, pois é, gente, o Vitor chegou e, como se diz, é com grande alegria que a gente vai realizar esse trabalho hoje, né? Eu conheci o Vitor na quinta-feira, lá na Fraternidade Espírita Mundo Luz, e falei com ele, ô Vitor, venha aqui junto com a gente nessa terça-feira, né? Seja muito bem-vindo, viu, Vitor? Eu que Nós, agradeço o convite. pois é. Aqui a gente é o seguinte, de vez em quando a internet oscila, mas a gente vai. A gente vai fazendo o trabalho da forma que, como se diz, que dê para a gente fazer, né? Dentro das nossas limitações, mas graças a Deus as coisas estão correndo muito bem.
Então, nós vamos fazer a prece, né, inicial, e aí a gente passa a palavra para você, né? Senhor Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos essa oportunidade de estudo e que o Senhor possa nos abençoar, abrir a nossa mente, o nosso coração para o nosso entendimento, para que assim a gente possa, através do conhecimento, alcançarmos força e coragem para realizarmos as mudanças, as transformações tão necessárias no nosso entendimento sobre a vida e o porquê estamos neste planeta. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Ô, Vitor, antes de começar, fala um pouquinho. Você é de. Igual eu falei com o pessoal, eu te conheci assim, nem deu tempo da gente conversar muito. Fala um Então, pouquinho de você antes de iniciar, para o pessoal conhecer, porque nós vamos chamar você mais vezes. claro, claro. Todo mundo que está me escutando, muito obrigado, né, por esse carinho, por essa paciência. Meu nome é Vitor, eu tenho 25 anos, estou na doutrina espírita desde os 14, 15 anos, e desde então, né, estudando e fazendo palestras também, eu comecei bem cedo. Atualmente eu participo, frequento, né, a Casa Espírita Caminheiros de Jesus, que fica aqui em Betim, e costumo andar Betim, Contagem, né, Sarzedo, fazendo palestra sempre que me convidam, né? Já fiz algumas online também, no Instagram a primeira vez, mas cheguei a fazer no Facebook, já fiz no Meeting, né? Bom, vocês que estão todos aí podem ficar à vontade, né, para ir mandando as perguntinhas ou comentários no chat, que a gente vai vendo o que dá para fazer aí, né, respondendo, lendo. Porque o tema de hoje é um tema muito interessante, principalmente para quem está começando na doutrina, né? Ou para quem é curioso em algum aspecto. Porque hoje nós vamos falar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Um pouco sobre a sua estrutura, né? Sobre o seu objetivo, por que ele existe. Então, assim, não vamos entrar, né, dentro de nenhum tema específico, mas dar uma pincelada nele e sobre a sua história. Então, assim, para a gente contextualizar, né, não começar a seco também esse tema, é bom a gente entender um pouquinho ali dos primórdios, né, da origem do Espiritismo. Que a gente começa ali por volta de 1850, que no século XIX a gente tinha os eventos das mesas girantes, que chamava a atenção tanto de entusiastas, curiosos, quanto de alguns cientistas da época, para entender o porquê que algumas mesas levantavam no ar, giravam, se batiam, faziam barulhos, né? Não só mesas, outros objetos também, né? E Allan Kardec, né, antes do seu pseudônimo, né, o professor Rivail, ele era um estudioso que também ficou curioso sobre o que estava acontecendo e começou suas investigações, né? E naquela época ali já tentando entender o que estava acontecendo, eles faziam algumas perguntas, né, e tinha o código de resposta para sim, para não. Então era algo como, se tiver uma batida, tem uma resposta positiva. Se eu tenho duas batidas, eu tenho uma resposta negativa. E assim começaram-se, né, a não apenas visualizar os efeitos que aconteciam, mas também a tentar interagir com o que quer que seja que fosse ali a causa, porque se acreditava ser uma causa inteligente, uma vez que produzia respostas. E estudando, né, esses efeitos e dando prosseguimento, em 1857 a gente tem a publicação do Livro dos Espíritos. Né? Nessa época já existiam-se as psicografias, as pessoas já escreviam, né, acreditando-se receber essas entidades, esse ser inteligente. E Kardec, né, ele preparou inúmeras perguntas e recebendo resposta de diversos medianeiros, né, que seriam os médiums, as pessoas que transmitem as mensagens dos espíritos, ele compilou tudo isso no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele tem um cunho muito filosófico, né? Então, você tem ele dividido em algumas partes, sendo a primeira o princípio das coisas, onde Kardec questiona o que seria Deus, né? Como que se deu a criação, o que seria a matéria, o que seria o espírito, por aí vai. Depois nós temos uma parte que vem falar do mundo dos espíritos, né? Que aí aborda a reencarnação,
o que é o espírito, o que acontece com o espírito. Depois nós temos a terceira parte, que é a parte que fala sobre as leis morais, né? Que aí vem abordar a lei de trabalho, a lei de justiça. E por último, né, a gente tem uma parte que ele pergunta sobre as penas e as felicidades atuais e futuras, né? Que a gente chama de esperanças e consolações. Então, assim, o Livro dos Espíritos, quando ele foi lançado, então ele era um compilado de perguntas, muitas vezes extensas, tanto no seu conteúdo da pergunta quanto da resposta, e muitas vezes com várias subperguntas, dando continuidade a um raciocínio, de uma maneira realmente muito filosófica, né? E que não é necessariamente muito fácil de ser compreendido no seu todo, né? Ele requer, sim, um pouco de conhecimento, até mesmo porque algumas perguntas, elas abordam questões científicas, né? De uma maneira mais científica. E tudo através dessa metodologia de várias perguntas para obter uma mesma resposta, né? Depois disso, a gente tem um lançamento do livro dos Médiuns, que se dá em 1861. E ele é um nome muito interessante, porque na verdade ele é intitulado Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né? Ele é um compilado da prática mediúnica, né? Ele vem falar como se dá as comunicações mediúnicas, seus possíveis efeitos, o que pode acontecer, e coisas ligadas sempre à prática mediúnica. Não necessariamente a uma psicografia, né, a escrita ou a fala, mas também a efeitos de vultos, de visualização, chega a abordar questões tidas como assombrações, né? Tudo ligado a essa nossa curiosidade ou crença ou medo daquilo que é sobrenatural, né? Que é sobre-humano. Então, novamente, ele é um livro mais denso, com uma leitura também, às vezes, um pouco complicada, porque ele segue muito o traço do Livro dos Espíritos, né? Você tem Kardec fazendo algumas perguntas e você tem ele elaborando, né, algumas teorias em cima disso. E aí nós vamos entrar então no terceiro publicação, né, que já seria o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse interim, é importante frisar que também era lançada a revista, né, com várias perguntas, com vários textos, não só de autoria do Kardec ou dos Espíritos, mas de outras pessoas, digamos que influentes ou pesquisadoras daquela época. E aí o que acontece? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um compilado, né, que vem nos falar mais das questões morais. Ele é bem focado nas questões morais. E diferente das outras duas obras, que se tem perguntas e hipóteses e teorias, ele é um texto mais corrido, um texto de leitura mais simplificada, né? Que justamente vem nos esclarecer essas questões morais que há muito nós esquecemos, né? Que o próprio cristianismo esqueceu. Porque é importante a gente lembrar que o espiritismo, ele se diz uma crença, né? Uma religião, uma filosofia baseada no cristianismo. Importante lembrar, no cristianismo, né? Ele não é baseado no catolicismo nem na reforma protestante. Ele é baseado nos ensinamentos do Cristo. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo, as passagens que ele pega são dos Evangelhos, são do Novo Testamento, né? Voltado justamente para a vivência e para os ensinamentos do Cristo. Já na introdução do Livro dos Espíritos, nós temos alguns trechos que são bem interessantes para a gente começar a entender a ideia de Kardec, né, quanto a esse compilado. Então, como que ele começa falando para a gente? Eu vou fazer uma leitura aqui, tá, gente, no monitor que está aqui atrás, então se meu rostinho ficar virado é por causa disso. Ele fala assim: podemos dividir a matéria contida nos evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Então, o que Kardec fala para a gente? Olha, se nós pegarmos o Novo Testamento, se nós pegarmos os evangelhos, né, e aí é importante a gente lembrar que os evangelhos não foram escritos nem por Jesus, nem por seus apóstolos, né? Eles foram escritos, começaram a ser escritos 70 anos depois, acredita-se, né? 70 anos depois que Jesus desencarnou, que começaram a ser escritos e compilados. Então, essas histórias que foram sendo passadas de geração em geração, principalmente pelas falas, pelos contos, né? Nós temos os atos comuns da vida do Cristo, que vão nos contar muito sobre a época, sobre como ele vivia, sobre o que ele estava fazendo.
E que muitas das vezes, se nós pararmos realmente para pensar no que Jesus queria nos ensinar, tem uma certa irrelevância, talvez seja uma palavra muito forte, mas é o que me vem na mente agora. É uma coisa que a gente pode esquecer, que para o cristianismo não vai fazer falta. É uma coisa que a gente pode esquecer um pouco, que não vai nos atrapalhar, né, nos caminhos que a gente escolheu seguir. Depois disso, nós temos os milagres, né, que são as curas, são as coisas miraculosas que Jesus fazia, que a gente chama de milagre. Que muitas das vezes são questionáveis, né? Nós não temos como, de alguma forma, provar aquilo que aconteceu ou replicar o que aconteceu. Então, muitas vezes, quando nós vamos falar de religiões, principalmente do cristianismo, são coisas que são muito debatidas. Se realmente existiram, se não existiram, se foram aumentadas, se não foram, né? Nós temos as profecias, que são coisas que o Cristo falava que viria a acontecer, e que os profetas também falavam que viria a acontecer, né? Muitas das vezes eles falavam dos tempos vindouros. E nós temos as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. E essa é uma parte muito importante de quando a gente estuda o cristianismo, como um todo, como a sua história, e como a história da humanidade também. Que muitas das vezes nós pegamos partes e utilizamos para embasar algo que nós queremos e que nós acreditamos, não necessariamente sendo o que estava acontecendo. E por último, o ensino moral, que aí quando a gente observa os comportamentos de Jesus ou o que ele falava, nós conseguimos aprender um pouco mais sobre a moralidade e a ética cristã. E aí cabe para nós, talvez nesse momento, nos questionarmos o que seria a moral e o que seria a ética. Muito falamos de moralidade, mas talvez nós não entendamos o que isso significa. Então são dois conceitos que a gente vai relembrar agora, começando sobre o que é moral. E a moral, quando a gente pega na visão filosófica, né, ela fala que a moral é um conjunto de hábitos, um conjunto de normas, de costumes de um grupo. Então, o bairro que você mora, ele tem uma moral. Porque vocês têm seus costumes, vocês têm suas regras, a escola que você frequenta, o trabalho, o ambiente onde você trabalha, a sua casa, a sua cidade, seu país, ele tem uma moral. Porque ele tem costumes, porque ele tem regras que são seguidas, onde acredita-se que é a forma de se organizar. Já a ética, ela é algo que vai um pouco além da moralidade, ela vai além da moral, mas ela trabalha de certo aspecto junto, próximo. Porque a ética, ela diz respeito a quando uma ação é refletida, quando nós pensamos naquilo que está sendo feito, está sendo executado, de forma que nós procuramos entender se é certo ou se é errado. Né? Não são normas, não são regras. É buscar o entendimento de que aquilo que está sendo feito é correto, é certo. Né? Vai trazer o bem ali para aquele conjunto, para a sociedade, vai manter em ordem. Então, regras, costumes, podem ser éticos, no conceito de serem certos. Podem ser refletidos e buscar entender se ele é certo ou não. Mas não significa que ele está estabelecendo uma regra. Então nós temos, por exemplo, a nossa Constituição. De certa maneira, ela se enquadra no aspecto moral. Porque ela está determinando regras e costumes que nós devemos seguir. Quando nós refletimos sobre as leis e tentamos entender se elas estão da melhor maneira possível, nós estamos buscando a ética. Nós estamos buscando esse entendimento do que é certo e do que é errado. Então, quando a gente fala de moral cristã, elas são costumes, são regras, de certa maneira, deixadas pelo Cristo para uma boa conduta. E aí entra esse aspecto da ética cristã, que é quando a gente busca refletir e entender todos esses conceitos que nos foram passados, qual que é a melhor maneira de aplicá-los no nosso cotidiano. Porque não adianta nós lermos, por exemplo, a passagem da mulher adúltera, né? Onde o Cristo vira e fala, olha, aquele que não tiver errado, atire a primeira pedra. Quando ele vira e fala com a mulher considerada adúltera pelo povo, levanta, vai, não erre mais. Ele está nos estabelecendo alguns conceitos de convívio, né? Falando, olha, a gente não precisa agir com violência contra as pessoas que erram ou que supostamente estão erradas. Mas além disso,
todas as vezes que ele fala conosco, ele nos chama para refletir. Porque ele não fala, por exemplo, com o povo, usando esse mesmo exemplo, ele não fala com o povo que estava com a pedra na mão, querendo apedrejá-la, que eles estavam errados. Eles não falam que o costume daquela época, porque era o costume, era a moral da época, né? Baseado nas leis mosaicas, apedrejar aqueles que cometeram adultério. Ele não fala que aquilo está errado. Ele não fala como que deveria ser feito. Ele chama a atenção para: vocês também erraram. Ou vocês são santos. Baseados nisso, vocês acham que é correto apedrejar aquela mulher? Se colocando nessa situação, se outra pessoa viesse e tacar a pedra, como seria? Da mesma forma que ele chama a atenção da mulher considerada adúltera para que ela repensasse sobre suas ações. Para que ela repensasse sobre o que ela estava fazendo, era certo ou se era errado. Porque ele também não apedreja ela. Ele também não a condena. Então, por mais que a gente fale da moralidade cristã, nós falamos da moralidade cristã muitas vezes porque nós não buscamos entender o que está sendo falado ali. Mas nós buscamos reproduzir algo que nos foi falado. Mas é importante a gente tentar entender a ética por trás das passagens de Jesus. Porque não nos importa em momento algum, e os Espíritos falam isso, não nos importa a crença, não nos importa a religião, não nos importa a forma com que vocês cultuam a divindade. Nos importa o seu comportamento. Nos importa como que você está perante você mesmo e perante todo o conjunto social. Eles não nos condenam, eles falam: repense suas ações. Né? E aí, continuando essa introdução que está no livro dos Espíritos, Kardec segue falando: se as nossas crenças, se nós discutíssemos o ensino moral, aceitas, aliás, encontrando nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegam mais à parte mística do que à parte moral, que existe a reforma de cada um. Então, que Kardec continua aqui nos falando, né, nessa introdução do livro dos Espíritos, que se nós, enquanto indivíduos, e se nós, enquanto grupos, estivéssemos mais preocupados em discutir a moral e a ética, né, ou seja, transformar a moral em algo ético, ter esse pensamento crítico sobre nossos costumes e sobre nossas ações, nós estaríamos jogando por terra muitas vezes nossas crenças, porque, como eu disse, nós não temos o costume de refletir sobre nossas ações. Então, se é me dito, por exemplo, que matar é errado, eu vou aceitar que matar é errado. Eu não vou buscar entender o porquê que matar é errado. Eu não busco entender o que implica o fato de eu tirar a vida de uma pessoa. E usando um exemplo mais próximo do nosso cotidiano, que acontece e nós não percebemos, eu gosto muito de falar sobre os pequenos furtos que nós cometemos na nossa vida. E como nós não pensamos e não refletimos sobre a ação, nós não consideramos de maneira errada. Então, muitas vezes estamos, por exemplo, trabalhando na empresa. E a empresa ela fornece o material de escritório, caneta, borracha, lápis, constantemente, porque é algo de consumo. E muitas vezes a gente pega a caneta, leva para casa. Às vezes a gente nem pensa: vou levar a caneta para casa. A gente está tão atarefado que a gente coloca no bolso, coloca na mochila e vai embora. A gente chega em casa e a gente vê a caneta. Mas a gente não pensa em devolver. A gente continua usando dela na nossa casa, sem ser para o fim que a empresa comprou ela, adquiriu ela. Mas a gente pensa: é só uma caneta. Isso não tem impacto nenhum no financeiro da empresa. Isso não é errado porque é só uma caneta. Mas quando alguém nos furta alguma coisa de maior valor, nós passamos a dar importância. E normalmente nós queremos que a pessoa seja punida das maneiras mais perversas possível. Porque, novamente, não refletimos no que significa quando nós falamos que não se pode furtar, quando não se pode tirar o que é de alguém. Né? Porque não é sobre o objeto, não é sobre o valor do objeto. É sobre a gente estar lesando alguém. É sobre a gente entender o peso que isso tem. Então, é essa a chamada que Kardec faz aqui para nós. Será que nós estamos gastando a nossa energia e gastando o nosso tempo com o que nós precisamos? Ou será que nós estamos tão apegados à exteriorização de quem nós somos e do que nós acreditamos e gastamos
nossas energias com isso, achando que, para louvar a Deus, eu preciso unir as minhas mãos com as palmas abertas, senão está errado. E aí eu vejo uma pessoa com as palmas fechadas, eu começo a discutir com ela a posição correta que você tem que ficar com as mãos para fazer o louvor. Ou então eu acho que eu tenho que estar em pé, pulando, gritando, ou o outro acha que eu tenho que estar sentado com os olhos fechados. E aí, levando novamente para o meio espírita, ainda por cima. Tem gente que acha que para me fazer uma prece eu tenho que estar de olhos fechados, sentado, bonitinho. E acha que se eu, enquanto uma pessoa está fazendo uma prece, se eu falar junto com a pessoa, eu estou errado porque eu estou atrapalhando tudo. E será que eu estou tentando entender a necessidade da prece ou por que a prece existe? Ou será que eu estou tentando entender de ambas as partes? O porquê que o outro acha que a prece tem que ser feita em silêncio? Por que o outro acha que ela tem que ser feita falada? E mesmo assim, será que é tão importante assim eu estar discutindo este costume? O que será que isso vai trazer tanto para mim, quanto para o outro, quanto para a nossa sociedade? Ali dentro do templo, ali dentro da casa espírita, ali dentro da igreja, ou dentro da minha própria casa, onde eu estou. Será que é tão importante eu me preocupar e gastar as minhas energias e as minhas forças pensando neste costume? Ou será que eu devo estar preocupado, por exemplo, com o teor da minha prece? Com o que eu estou pedindo? Então, assim, algo que eu acho muito interessante dentro da doutrina espírita, e foi o porquê eu busquei a doutrina espírita, é justamente essa nossa capacidade de pensar e refletir. E Kardec, ele traz isso para nós no Evangelho segundo o Espiritismo também. Mas sempre voltado para a nossa prática do cotidiano. Então, o que nós precisamos fazer é usar a parte filosófica do ser humano. Mas fazer isso voltado para o que vai trazer mais frutos, tanto para mim quanto para a minha comunidade. Continuando, o que acontece? Quando a gente pega os livros mais antigos, e eu não vou entrar nem no aspecto religioso, né? Se a gente pega um livro de literatura, um romance escrito na década de 60, que nem é tão antigo assim, muitas vezes vamos encontrar dificuldade de entendimento do conteúdo que ali está. Então, se eu pegar os livros que ele sempre pede quando a gente vai fazer concurso, fazer prova de vestibular. Por exemplo, eu tive que ler quando eu tinha 15 anos, eu tive que ler O Exército de um Homem Só. É um livro mais antigo, com uma literatura mais cansativa, com uma linguagem que não faz parte do meu cotidiano. Não faz parte da sociedade que nós vivemos. Né? É um português mais arcaico. Tanto nas palavras utilizadas, quanto na estrutura do texto. Quando nós pegamos um livro desses para ler, nós temos muita dificuldade. Às vezes temos, inclusive, que sentar com o dicionário no lado. E muitas vezes perdemos parte do conteúdo porque não entendemos o contexto da época. Então, quando eu pego, por exemplo, para ler um poema, uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, se eu não entender o que ele estava vivendo, o que estava se passando naquela época, muito provavelmente eu não vou conseguir entender o contexto daquele poema e não vou conseguir entender o seu conteúdo. Agora, imagine quando nós pegamos, né, o Novo Testamento, o Velho Testamento, que é algo que foi escrito, né, suas primeiras versões, compilado, a forma que ele é escrito, numa cultura de 2000 e poucos anos atrás. É algo muito complexo. Né? A sua estrutura literária, as palavras escolhidas, né, desde as primeiras linguagens até as traduções feitas, porque as traduções elas precisam ser dessa maneira para não se perder o conteúdo. Então a leitura fica muito difícil. Muito difícil. E quando a gente pega, né, antes ali da Reforma Protestante, era mais complicado ainda, porque era tudo em latim. Então, o nosso entendimento, muitas vezes, da moralidade, ele é comprometido por causa da linguagem utilizada, por causa do texto que ele estava escrito e a forma que ele estava escrito. Se perde muitas vezes porque nós não estudamos a história daquela época. Eu não falo a história contida ali dentro da Bíblia, do Evangelho ou de qualquer livro que seja. Eu falo a história da humanidade. Né? O que se
passava 2000 anos atrás naquela região, né? A questão política, a questão social, a questão organizacional, econômica, porque tudo isso infere na forma que vocês foram escritos. E diferentemente desses ensinamentos, o costume ele é passado diretamente. Então nós temos, por exemplo, nossos líderes religiosos, que eles pegam e nos passam como que nós devemos nos vestir, como nós devemos nos portar, como devemos falar e nos dirigir às pessoas. Eles nos falam como nós devemos cultuar, como nós devemos fazer ou não, quais os rituais seguimos e como devemos fazê-los. Isso é passado tanto pelos líderes religiosos quanto a nossa própria família. Então a criança que ela nasce, por exemplo, dentro da Igreja Católica, ela vai aprender desde pequena os costumes, os rituais católicos. A criança que nasce dentro da igreja evangélica, ela vai aprender os costumes da igreja evangélica. Isso vale para quem nasce dentro do budismo, do hinduísmo, quem nasce dentro do espiritismo, quem nasce dentro de qualquer religião, né? Qualquer cultura. Ele aprende os costumes, ele não aprende os porquês, né? Nós nunca ensinamos os porquês. Então, Kardec fala conosco também que parte da culpa da gente esquecer a moralidade e ficar nessa discussão dos costumes se dá justamente por causa dessa dificuldade literária, essa dificuldade de entendimento dos textos de uma estrutura muito arcaica. E ele fala isso para os costumes da época de 200 anos atrás, né? Imagina hoje que a linguagem evoluiu tanto, que hoje nós usamos palavras de todos os idiomas, de todas as formas, e muitas coisas foram se perdendo da própria estrutura literária. E aí o que Kardec então propõe para nós quando ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele pega as passagens do Evangelho, do Novo Testamento, que são relativas à moralidade, os ensinamentos do Cristo. Ele mantém a mesma estrutura que tem o capítulo e o versículo. Mas ele retira dali aquilo que ele fala que não é importante para o entendimento. Então, muitas vezes, alguns textos que a gente pega, algumas passagens bíblicas, está falando, e Paulo, e Pedro, e Paulo e sei lá quem, saíram de Cafarnaum e foram para sei lá onde, atravessando o deserto. E quando a gente vai buscar os ensinamentos contidos ali, essa passagem de onde eles estão saindo, para onde eles estão indo, muitas vezes não tem esse valor de conhecimento moral. E como ele deixa ali a referência, se nós ficarmos interessados, nós vamos buscar a passagem completa. Mas para aquele tópico que ele vai trabalhar, não tem relevância. Porque é importante a gente lembrar, gente, que Kardec, né, ele era professor, ele era filósofo, ele era doutor. Então, ele segue uma estrutura metodológica, uma estrutura de texto, onde vai facilitar a leitura, né, daquele que está consumindo conteúdo. Até mesmo por causa de quem era, né, um dos seus professores, que agora me fugiu o nome, mas que ele começa essa metodologia do ensino mais fácil, do ensino para todos, né? Pestalozzi. Exatamente. Pestalozzi. Kardec, ele é discípulo de Pestalozzi, né? Então, ele tem essa questão do ensinamento que é para todos. Não é apenas para a elite, não é apenas para quem é letrado. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, ele é para quem tem mais conhecimento. Não adianta negar isso, pelo conteúdo dele. Mas como Kardec fala no início do livro do Evangelho, nós precisamos nos ater à moralidade, porque é isso que vai fazer o ser humano ser feliz e a sociedade melhorar. E esse conhecimento tem que ser de todos, porque todos precisam dele, indiferentemente de crença, indiferentemente de condição financeira, social e intelectual. Então, o Evangelho ele é escrito de uma maneira muito mais simples. Então, Kardec ele pega, por exemplo, parte do Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, parte dos capítulos do Evangelho tem o título das Bem-aventuranças. Então, um capítulo, por exemplo, é Bem-aventurados os aflitos. Então, Kardec ele pega, ele traz para nós essa passagem, parte do Sermão da Montanha, que vira e fala: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se eu não me engano, é essa passagem. Se eu estiver errado, me perdoem. Então, ele pega esse trecho e ele começa a construir comentários em cima disso. É um levantamento que ele fez em toda a experiência dele, desses anos que ele passou estudando em contato com os espíritos, ele começa a escrever sobre isso. E sobre como que isso implica na nossa vida e no nosso comportamento.
Depois que ele faz isso, ele pega várias cartas obtidas de todos os lugares do mundo, de vários médiums diferentes, que estão em situações econômicas, situações financeiras, situações intelectuais diferentes. Ele compara elas. Ele pega aquelas que ele acha que tem o melhor resumo de todo aquele conteúdo e coloca lá para nós. Então, Kardec ele pega o texto original do Evangelho, ele faz o seu comentário filosófico em volta da moral daquele conteúdo, e depois ele traz a confirmação dos Espíritos. Então, nós temos muitas passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que depois da fala de Kardec, ele traz os textos, por exemplo, de Santo Agostinho, psicografados em algum lugar do mundo. Ele traz o texto de outros filósofos que já passaram sobre a Terra falando sobre esse assunto, né? E Kardec ele fala para nós que é muito importante o fato de ele pegar esses conteúdos de vários espíritos, escritos por médiuns diferentes, em locais diferentes, com contextos diferentes, para trazer a veracidade daquilo que está sendo falado. Porque se a gente pega apenas a fala de um espírito através de um único médium, quem garante que não é coisa do médium? Quem garante a veracidade desse conteúdo? Por mais que esse conteúdo seja lindo e maravilhoso, né? Não vamos duvidar do que está no conteúdo, mas nós não podemos realmente afirmar que são coisa dos espíritos desencarnados que vieram nos trazer o espiritismo. E aí é por isso que é muito importante, sempre que a gente for ler qualquer literatura espírita, né, a gente lembrar que a gente precisa ter o conhecimento básico que está contido no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Porque eles foram construídos em cima de uma metodologia científica. Por mais que não seja uma ciência, né, existe uma metodologia por trás da forma com que Kardec compilou o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, hoje eu estava lendo, tem uma dissertação, uma tese de mestrado, né, de 2014, aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é baseada no estudo da metodologia utilizada por Kardec. Né? É do setor do Departamento de Saúde, na parte de Saúde e Espiritualidade, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Falando sobre a metodologia. Não é falando se está certo ou se está errado, se existe ou não existe espíritos, mas falando da metodologia utilizada. Então, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a base da doutrina, né? Ela existe essa metodologia que garante para nós, ou que pelo menos tenta garantir, essa veracidade dos fatos, né? Então, gente, é só um adendo mesmo, porque existem sim literaturas meio duvidosas, e quando a gente nos deparar com ela, a gente precisa voltar ali e verificar. Porque até mesmo Kardec vira e fala, olha, o que estiver escrito nesses livros, nessas mensagens, na Revista Espírita, em qualquer um desses livros, que contradiz qualquer coisa que Jesus falou, a mensagem está errada porque o que Jesus falou está certo, né? Bom, enfim, ele termina, né, essa introdução, ela segue mais um pouco, inclusive faz uma comparação com os predecessores que ele chama da doutrina do próprio cristianismo, porque Kardec ele fala pra gente, olha, Sócrates, né, Platão e outros filósofos que vieram antes do Cristo vieram para preparar esse terreno. Porque eles já traziam muitos conceitos de moralidade e de ética. Eles já traziam essa discussão, né, de como nós devemos nos comportar na sociedade. Mas ele tem uma parte interessante desse texto, da introdução, que é o seguinte, que é justamente o que eu estava comentando. Como complemento de cada preceito, damos algumas instruções, escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países através de diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem surgido de uma fonte única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão os ensinamentos por toda parte, e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Eu queria ler esse texto, esse finalzinho, porque é muito importante para nós, não só quando nós vamos falar do Evangelho, não só quando nós vamos falar de religião ou do meio espírita, mas é importante quando nós vamos observar o nosso comportamento social. Como muitas vezes nós acreditamos que as pessoas são privilegiadas e começamos a admirá-las e a segui-las cegamente, né? E aí nós perdemos a nossa capacidade de raciocínio. Ou como diriam alguns outros filósofos, nós ficamos
sofremos fetichismo, né? Acreditamos cegamente em alguma coisa. Então é muito importante a gente passar a lembrar que os médiums são seres humanos. Que os médiums sofrem influência do meio em que vivem, do contexto em que vivem. Inclusive, os espíritos nos falam que eles utilizam, né, dessas diferenças para transmitir suas mensagens. Ora, como um espírito vai vir trazer uma mensagem sobre o amor materno em alguém que nunca foi mãe, nunca foi pai? Já vai ser difícil se a pessoa foi pai, porque o amor materno é diferente do amor paterno, né? Até mesmo por questões biológicas, é diferente. Como alguém vai falar de pobreza se ele sempre viveu no luxo? Não é que ele não consegue, não é que ele não pode, né? Mas é muito mais difícil, porque ele nunca sentiu aquilo que ele está falando. Como eu vou descrever um quadro com tamanha perfeição se eu nunca pintei na minha vida? Ah, eu consigo falar algumas coisas, mas muitos detalhes vão me escapar porque eu não trabalho com isso. Então a gente precisa entender que, por mais que seja importante, né, todo esse contexto em que as pessoas vivem, que nós não podemos nos deixar levar por tudo que ela fala como verdadeiro. Então não é porque uma pessoa vive em situação de extrema pobreza que ela vai entender tudo sobre isso, mas ela vai saber explicar o que ela sente sobre isso, né? Eu gostaria de abordar isso porque eu acho muito importante para a nossa vida. Eu vejo que nos últimos anos, mesmo, uns 10 anos, né, que eu venho acompanhando toda a internet. Afinal, eu trabalho com isso, né? Sou programador, eu trabalho com isso a minha vida inteira. Muitas vezes nós nos deixamos levar por contextos e por pessoas falando como se tivessem propriedade absoluta sobre aquilo. E esquecemos do princípio básico que nós estávamos falando lá em cima sobre a ética, que é sobre a gente pensar naquilo que estava sendo falado, aquilo que estava sendo feito, sobre ser certo ou sobre ser errado. E não sobre é um costume ou é uma lei, né? Assim que nós vamos evoluir como sociedade, porque as leis mudam. Se nós pegarmos no início da República Brasileira, as mulheres não podiam votar. Aqueles que eram pobres não podiam votar. Mas percebeu-se que isso era errado. De uma forma ou de outra, não vamos entrar no contexto de como isso evoluiu ao que temos hoje. Mas, de certa maneira, percebeu-se que era errado. E hoje, quem não tem condição financeira continua votando. As mulheres podem votar. Os negros têm sua liberdade, né? Nós lutamos contra a escravidão. Mas há 200, 300 anos atrás, inclusive a igreja permitia. Tinha-se escravos. Então nós precisamos, e é a ideia do Evangelho segundo o Espiritismo, refletir sobre ser certo ou ser errado aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que estamos reproduzindo. É isso que Kardec tenta fazer com essa compilação. Ele pega o que Jesus falava, o que alguns apóstolos traziam para nós, e tenta refletir sobre aquilo, sobre o porquê que aquilo era certo, ou sobre o porquê que aquele costume estava errado. E os outros espíritos que nos trazem as mensagens complementares é sempre sobre isso também. Inclusive, um dos meus complementos favoritos é de Santo Agostinho, quando ele vira e fala que a maneira da gente se melhorar, da maneira da gente saber se estamos certos ou errados, é refletindo. Ele vira e fala para nós que no final de todos os dias paramos e pensamos em todas as ações que nós fizemos. E sobre isso ser certo ou ser errado. Não para nós nos julgarmos e nos condenarmos e nos sentirmos inferiores, mas que a gente possa pensar como nós vamos fazer amanhã. Porque essa é a verdadeira moral cristã. É pensar sobre o que nós vamos fazer amanhã de certo. Como vamos corrigir os nossos erros. Usando novamente a passagem que Jesus encontra com a mulher supostamente adulta, ele vira e fala para ela, né? Vá e não peques mais. Reflita sobre suas ações e faça diferente amanhã. E talvez a maior reflexão que o Evangelho nos traga seja essa. Será que eu estou refletindo sobre a possibilidade de eu melhorar minhas ações? E aí entra outro aspecto. Será que eu estou refletindo sobre como o outro ser humano que eu estou falando e
que é errado pode melhorar? Ou será que eu estou querendo vetar todas as possibilidades que ele melhore? Eu não estou falando que não deva se ter punições ou coisas do tipo, porque a legislação humana precisa para organizar a sociedade. Mas eu estou falando em nós, como seres humanos racionais. Estamos permitindo que as outras pessoas também se melhorem? Ou nós não estamos permitindo isso? Afinal, Jesus fala que todos os profetas e que todos os ensinamentos podem ser resumidos em amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí eu pergunto, será que eu estou me amando, me permitindo corrigir os meus erros? E será que eu estou amando o próximo, permitindo que ele corrija os dele? Então, sim, gente, eu trouxe esses pensamentos, essas discussões que a gente precisa refletir, essas reflexões agora, mais para o finalzinho, porque o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é esse. Nos fazer refletir sobre as nossas ações. Então, quando o Kardec traz aqui, por exemplo, sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das minhas aflições, ele nos traz mensagens e textos depois, mostrando exemplos, né, de como que a gente deve fazer. Porque me importa saber por que eu sofro hoje? Me importa saber por que eu sofro hoje. Mas não só por saber. Mas porque se eu sei por que eu sofro hoje, eu vou saber o que eu preciso mudar. Um exemplo que eu usei na última vez que eu tive a oportunidade de fazer uma palestra foi justamente sobre quando nós estamos na escola, né? Se eu chego na escola, meu professor me passa uma atividade de matemática, porque é o que todo mundo mais tem dificuldade na escola, né? Me manda fazer uma equação de Bhaskara, resolver ela. Só que ele não me explicou como eu resolvo a equação de Bhaskara. Ele me entrega a prova e manda eu resolver. Olha, eu vou tentar de alguma forma, eu vou chutar, vou tentar alguma coisa e vou devolver para ele. E ele vai me entregar, com certeza vai estar errado, porque eu não sei resolver a equação de Bhaskara. E aí vamos supor que o meu professor só me entrega a prova com a nota e continue falando de outros assuntos. Agora ele vai falar de equações trigonométricas. Ele não vai me ensinar Bhaskara. Ele não vai me falar por que eu errei aquela questão que eu estava resolvendo. Como que eu vou aprender? Se eu não sei onde eu estou errado. Agora, se ele pega, depois que ele me entrega a prova, ele me passa o gabarito e me fala, olha, você tinha que fazer assim, assim, assado. Está errado aqui, ali e acolá. Eu vou ter agora meios e condições de me melhorar. De aprender aquilo que eu estou querendo aprender. Então, para nós seres humanos, né, esse carinha aqui, e não só esse carinha, porque o Evangelho segundo o Espiritismo está aqui para facilitar a nossa leitura. A proposta do Kardec, como pedagogo, professor, facilitar o nosso entendimento. Mas a Bíblia, o compilado da Bíblia, ou o Novo Testamento, porque o Novo Testamento que fala sobre Jesus, né, ou os livros de filosofia, Platão, Sócrates, Aristóteles e outros mais, eles vão nos trazer justamente essas reflexões sobre onde nós estamos errando. Porque se eu me permito pensar onde eu estou errando, talvez eu descubra o caminho para ser diferente. Então não basta a gente ficar apenas reclamando, né? Ó céus, ó vida, ó glória, por que minha situação é assim? Eu preciso tentar entender para me melhorar. Então, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer para nós justamente essa leitura facilitada, que vai nos permitir refletir mais sobre nossas ações do cotidiano, sobre a nossa moralidade, para que nós nos tornemos pessoas éticas, né? Para que eu entenda por que eu não posso matar, por que eu não posso furtar. A partir desse momento, eu não vou ficar mais preso a essas regras, esses costumes sociais. Eu vou estar além disso, porque eu vou estar entendendo como que eu vou fazer para uma sociedade ser melhor. Óbvio, isso não é apenas para os espíritas, para os cristãos ou para as pessoas religiosas. A ideia, quando Kardec fala que o espiritismo é primeiro uma filosofia, é para que todos nós, indiferentemente de qual crença nós tivermos, quando pegarmos o livro para ler, acreditando que foram os espíritos que falaram ou não, possamos refletir sobre esse conteúdo. E aí eu digo mais, qualquer conteúdo que chegar às nossas mãos
nós não podemos ignorar, porque é de uma crença diferente, é de uma linha de raciocínio diferente. Nós devemos saber ler e apreciar como ponto de reflexão. Nos últimos meses, na casa espírita que eu frequento, né, na reunião mediúnica, a gente está fazendo a leitura de um livro, que eu não vou falar o nome, mas o tanto quanto eu não concordo com a maior parte que estava ali. Tanto do aspecto dentro do conceito espírita, quanto o aspecto dentro do conceito científico. Porque ele tenta abordar alguns aspectos que dizem respeito à psicologia e outros mais, né? Fingindo que eu não estou ouvindo aquilo, eu usava como ponto de reflexão. Se eu não concordo com aquilo, então o que é o correto? Né? Então nós precisamos, talvez, parar para pensar nesse ponto. Se eu não concordo com isso, qual é a maneira certa de ser realizada? Se estende para toda a nossa vida. Se eu não concordo em eu ter que pagar pedágio nas estradas, como que deveria ser feito essa organização? Se eu não concordo com a situação em que eu vivo, se eu não concordo com o meu trabalho, se eu não concordo com a minha situação financeira, o que eu deveria fazer para ser diferente? Como que deveria ser? E se eu não concordo com a minha condição moral, se eu não concordo com o sofrimento que eu vivo, o que está ao meu alcance para ser diferente? Muitas vezes queremos culpar o outro ou pôr a responsabilidade apenas em algo que está além do meu alcance. Mas eu posso parar e pensar, no meu alcance, o que eu posso fazer para ser diferente? Por experiência própria, há 1 ano e meio atrás, eu descobri que uma perna minha é maior do que a outra. A minha perna esquerda é 2 centímetros menor que a minha perna direita. É um problema que eu e minha mãe, minha família, nós tentamos descobrir desde que eu sou pequeno. Né? Porque eu ando de maneira diferente e eu sinto algumas dores diferentes por causa dessa pequena deficiência. E eu tenho 2 modos de pensar sobre isso. Inclusive, conversando com os espíritos no tratamento espiritual, foi também me passado. Eu posso parar e me questionar e reclamar e me entregar a essa minha dificuldade motora. Ou eu posso simplesmente me adaptar. Hoje, quando eu vou fazer atividade física, eu ponho uma palmilha ortopédica, corrijo essa diferença e consigo executar o exercício físico sem me lesionar. Ótimo! A minha deficiência foi superada. Eu preciso aprender com ela. Trabalhar o meu orgulho, trabalhar a minha vaidade, trabalhar muitos outros aspectos, tanto eu quanto minha família. Mas eu podia simplesmente ficar parado reclamando. Óbvio, é uma deficiência muito simples, muito pequena. Mas para tudo na nossa vida, nós temos essa capacidade de parar, refletir e pensar como eu posso fazer para me adaptar. Como eu posso fazer para ser mais feliz. Né? Então, assim, pode parecer que não. Mas quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, é isso que está contido aqui. Né? Para vários contextos e para várias situações. Como eu disse, para minhas dores, né? Para a minha pobreza financeira ou para o meu excesso financeiro. Né? O que eu tenho que fazer com isso? Ou como eu posso lidar com isso? Né? Então, assim, tem muitas formas para a gente refletir sobre a nossa vida. O Livro dos Espíritos, como eu falei, inúmeras questões, bem complicadas às vezes até. Mas o Evangelho ele traz uma forma resumida, de uma forma bem mais tranquila para a gente. Inclusive, tem um caso de uma garota cega na reunião mediúnica que ela pede para ser curada. Os espíritos viram e falam: talvez se essa garota tivesse a visão restaurada, ela se perderia por causa da visão dela. Mas sem as vistas, talvez ela possa perceber o mundo de uma maneira muito diferente daqueles que se prendem à visão. Né? De uma maneira até mesmo filosófica, quantas vezes a gente não se prende ao único aspecto da nossa vida e esquecemos de avaliar o resto. Né? Então vamos pensar, vamos refletir, vamos aproveitar esse livro que a gente tem, sendo espírita ou não, sendo católico, evangélico, sendo budista, hinduísta, ler para refletir e aprender. Eu falo isso porque eu faço várias leituras, um tanto quanto diferentes. Né? Eu leio lá de vez em quando o Novo Testamento, inclusive para fazer palestra, para pegar o contexto completo. Às vezes eu leio questões do budismo, do hinduísmo, porque eu acho muito fascinante. O conhecimento está em todo lugar.
e a gente precisa refletir sobre ele. Bom, eu agradeço a todo mundo que me emprestou os seus ouvidos neste momento. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, podem deixar aí no comentário que a gente responde agora ou a gente responde posteriormente. Fiquem à vontade. Se quiserem chamar depois a nossa amiga no privado ou a mim com alguma pergunta, também podem ficar à vontade. Que se eu puder, e assim que eu puder, eu respondo, viu, gente? Muito obrigado a todos. Nó, que achado! Que bênção! Eu estou muito feliz de ter conhecido você, viu, menino? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Eu gostei muito mesmo dessa oportunidade de estar lhe conhecendo, né? Eu acredito que o pessoal gostou também muito, porque nos trouxe, né? Nos trouxe dentro dessa nossa capacidade de abrir a nossa mente, sairmos da caixa e buscar conhecer a vida que transcende a tudo. Muito obrigado mesmo. Né? Eu estou muito satisfeita, muito feliz de ter aquela hora perguntado, me dá o telefone. Nada por acaso, né? Pois é, que Deus te abençoe, né? Abençoe você nessa jornada, nesse trabalho. E estou muito mesmo feliz de ter te encontrado. Então, nós vamos fazer a prece, agradecendo a Jesus, a Mãe Santíssima, essa oportunidade de reflexões, esse convite a irmos ao encontro de nós, trazendo Jesus para dentro do nosso coração. Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que nos ajude sempre. Meus amigos, um grande abraço e até semana que vem. Depois nós vamos ter mais surpresas também, viu? Eu achei outra raridade lá também. Depois eu conto para vocês. Ótimo. E precisando, pode ficar à vontade para me chamar. Tá bom. Pode deixar com a gente. Boa noite, Um grande abraço e até gente. mais. Tchau, tchau.